Então, vamos lá. Onde a gente vai avaliar a distribuição gráfica dos nossos dados? Na aula passada, a gente aprendeu sobre a distribuição de frequência. Então, vamos fazer a nossa distribuição de frequência aqui? Basta a gente selecionar novamente os nossos dados. Dados selecionados, a gente vem em análise. Distribuição de frequência. Vou dar um OK. Vamos criar uma frequência de distribuição simples, tá? Não é frequência de dados acumulados, estamos trabalhando com dados brutos e não dados que vão se acumular ao longo do tempo. Vou dar um OK. Então, vamos lá. Eu pedi, né, o histograma de frequência de distribuição. Então, ele soltou aqui para a gente a frequência de distribuição e é interessante a gente olhar o histograma propriamente dito. Então, aqui a gente consegue ter um pouco de ideia da distribuição. Algumas pessoas têm dificuldade de avaliar a distribuição dos dados quando eles estão todos juntos ao mesmo tempo, tá? Tem gente que fala não, né? Ele fica mais espremidinho, conforme vocês podem observar aqui. Então, quem tiver dificuldade de avaliar a frequência de distribuição dos 3 dados ao mesmo tempo, uma sugestão é vocês realizarem análise individual. Como que vocês realizam essa análise individual dos dados? Basta vocês pegarem aqui os dados de forma individual, tá? Então, eu vim aqui na aba histograma, frequência de distribuição, e eu vou primeiro avaliar a distribuição do meu grupo não tratado. Então, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui em New, vou pedir uma nova tabela de dados e vou pedir um gráfico do tipo XY, tá? Aqui eu vou entrar com meus valores em X, valores numéricos, e os valores em Y eu vou pedir para ele plotar um único valor na coluna Y, tá? Então, eu vou criar e vou dar um Ctrl V, tá? Então, agora eu venho em análise, regressão não linear. Aqui para mim já está como recentemente usado, né? A distribuição gaussiana, mas para quem nunca clicou, basta vir aqui em Gaussian, seleciona a subopção Gaussian e dá um OK, tá? Aí ele vai soltar para a gente um histograma separado. Eu gosto de colocar em colunas para facilitar a minha visualização. Vou dar um OK e vou dar um duplo clique em cima da linha e vou pintá-la de vermelho, só para facilitar a minha visualização, tá? De certa forma, os nossos dados apresentam uma distribuição homogênea. Vocês conseguem observar aqui a distribuição? Fica claro para vocês a distribuição homogênea? Conforme eu comentei com vocês, o Prisma 7, que é a versão que eu estou utilizando, quando vai plotar essa linha de distribuição gaussiana, essa linha não fica tão legal. O pessoal que tem o Prisma 6, a versão 6.0, essa linha de distribuição gaussiana já fica melhor, fica mais evidente, tá? Em relação ao Prisma 8, eu não lembro como que fica, tá? Eu nunca testei, eu acho que eu nunca testei fazer essa linha de distribuição no Prisma 8, mas quem tem a versão 6, ela fica mais evidente, fica bem mais bonitinha, tá? Então, esse daqui é referente ao nosso grupo não tratado. E é só a gente fazer a mesma coisa para os demais grupos.